Muito bem, e hoje com a presença de mais comentaristas que engrandecem esse time seleto de articuladores políticos. O meu boa tarde a João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. Boa tarde, João. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, boa tarde a todos. Tássio Cruz, do portal Dia.com, boa tarde para você também mais uma vez. Boa tarde, Eliezer, boa tarde aos amigos. Hoje, quórum qualificado. Isso. Algumas votações já vão poder acontecer aqui de maneira mais deliberativa. Edna Maciel, boa tarde. A Leide Lilás, seja bem-vinda. Boa tarde. Hoje todos combinando, por sinal. Boa tarde a todos. Muito bem. Bom, eu gostaria de conversar aqui, especialmente com o Tássio Cruz, com o João Magalhães, e trazer ao nosso telespectador informações sobre uma coletiva de imprensa que aconteceu na manhã de hoje, diretamente do Palácio do Governo do Estado de São Paulo, com o anúncio de mais imunizantes, vacinas para o estado do Piauí. Tássio, por gentileza, contextualiza essa situação para a gente. Isso mesmo, Eliezer. Hoje nós tivemos um anúncio conjunto, governo de São Paulo, governador João Dória, junto ao governador Wellington Dias, governadores de mais 3 estados, anunciando 500 mil doses da vacina Coronavac para o estado do Piauí, a um total de 2,5 milhões de doses distribuídas entre os estados. O Piauí deve receber nos próximos dias 200 mil doses da vacina Coronavac, e nós conversamos com o governador João Dória e também com o governador Wellington Dias, daqui em São Paulo, né, por meio remoto, diretamente da sede do Instituto Butantan, onde foi feito o anúncio hoje no início da tarde, agora há pouco. Temos como reproduzir um trecho da entrevista coletiva? Tá certo. Vamos providenciar. Então, assim, só para corrigir. Primeiro, a coletiva aconteceu do Instituto Butantan, correto, que é o responsável pela produção do imunizante, em parceria aí com o laboratório Sinovac da China. Então, o Piauí vai ser agraciado com essas vacinas que chegam para dar, João Magalhães, andamento a um calendário importante, né? Uma demanda mais do que prioritária no momento. Sem dúvida nenhuma, uma quantidade muito boa, o que demonstra também um bom relacionamento aí entre o governador de São Paulo, João Dória, e o governador piauiense, o Wellington Dias. O Wellington, que tem liderado essa temática da vacinação no âmbito do Fórum dos Governadores, ele tem aproveitado esse espaço para dialogar, claro, com outros gestores, e a gente observa um certo entrosamento dele com o governador de São Paulo, João Dória, o que nesse caso específico da vacinação, com certeza traz, e hoje é a prova disso, benefícios à população piauiense, sendo que o Piauí é um dos poucos estados contemplados aí com essa grande quantidade de imunizantes. Isso também, Eliezer, Tássio e Edna, já é continuidade de uma conversa que o governador Wellington Dias sempre teve, né, sempre manteve esse diálogo com o governador de São Paulo. É bom lembrar que ainda no começo desse ano, São Paulo foi o primeiro estado do país a iniciar, né, a imunização, à época até sob uma polêmica de que ele teria furado a fila da vacinação, porque o ideal era que os imunizantes tivessem sido entregues, né, ao Ministério da Saúde para depois serem repassados a todos os estados, enquanto que São Paulo começou, né, nessa iniciativa do governador João Dória, claro, começou os estudos, as pesquisas e também foi o primeiro estado a vacinar. À época, muitos governadores chegaram a criticar João Dória por ele estar buscando uma espécie de protagonismo nessa decisão, e o governador Wellington Dias foi um dos governadores de outros estados que conversou com todo mundo, dialogou no sentido de não haver nenhum impasse entre os chefes de executivos estaduais. E hoje a gente teve esse anúncio oficial lá em São Paulo. Tássio Cruz participou da coletiva de imprensa. É bom destacar também que o Sistema Dia de Comunicação foi o único veículo piauiense a participar dessa coletiva, a convite da própria assessoria de imprensa do governo de São Paulo, e o Tássio representou a gente lá nesse evento. Verdade, viu? Uma grande responsabilidade assumida à altura. Não representamos apenas o Sistema O Dia, com toda a sua grandeza, mas mais ainda o estado do Piauí, o nosso povo, nesta solenidade de anúncio de vacinas. Inclusive, nós vamos ouvir agora um trecho de como foi esse momento. Tássio, você já está aqui em tela, podemos vê-lo e ouvi-lo. Muito obrigado pela presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador João Dória. Boa tarde, governadores. Eu gostaria de saber, direcionado também ao governador Wellington Dias,
qual é o cronograma de entregas dessas vacinas para o Estado, quanto no Estado do Piauí, quantas vacinas serão adquiridas, e neste contexto de críticas à eficácia da Coronavac, ontem mesmo o presidente chamou de experimento social a vacinação, eu gostaria de saber qual é o que se projeta para atingir e vacinar as pessoas que ainda resistem em serem vacinadas no Piauí e no restante do Brasil. Boa tarde a todos. Olha, eu quero, me permita aqui, governador Dória, dizer aqui para o Tássio Cruz, do Portal Dia, agradecer, inclusive, pela pergunta. No nosso estado, temos tido uma adesão formidável em relação à vacinação. Nosso problema mesmo é a necessidade de mais vacina. Então, nós já alcançamos 3.300.000 habitantes, nós temos aproximadamente 2.100.000 pessoas já vacinados com primeira dose, aproximadamente 1.100.000 vacinados com primeira, segunda dose ou com dose única. Com esse contrato aqui com o Butantan, doutor Dimas, por isso que eu quero agradecer, com a previsão de 500.000 doses, nós vamos receber nesse primeiro lote 200.000 doses. O objetivo é acelerar vacinação para quem não tomou ainda nenhuma dose, completar segunda dose, inclusive devemos estar seguindo aqui São Paulo, né, vamos apresentar para o nosso comitê científico para que a gente possa também seguir São Paulo nesse acelerar entre primeira e segunda dose para ampliar imunização. Resultado, eu sigo aqui a Organização Mundial da Saúde. Todas as vacinas usadas no mundo estão salvando vidas. O meu estado tem uma média de 1 óbito por dia e isso não tem outra explicação. É vacina no braço do povo do Piauí, assim como no Brasil. E ainda temos um nível elevado de óbito no Brasil. Por essa razão, é que queremos que o poder central possa se irmanar com estados, municípios, com o setor privado, para a gente acelerar a vacinação. Muito bem. Mais uma vez, parabenizar o Tássio Cruz, que nos representou muito bem nessa participação, uma coletiva aí que reuniu jornalistas de todo o Brasil e do Piauí, o Sistema Dia, o jornalista Tássio Cruz. Bom, Edna, governador Wellington Dias animado, anunciando a chegada de vacinas e, ao mesmo tempo, pedindo uma colaboração maior do governo federal. Você acredita que isso realmente deve acontecer, uma pactuação, uma união de esforços pela vacinação? Sim, nós torcemos, inclusive, para isso, porque a pandemia, o nome já diz tudo, né? E tivemos aí, desde o início da vacinação, momentos de dúvidas, muitos esclarecimentos, momentos polêmicos que ainda temos até hoje em relação a medicações, mas o que nós sabemos mesmo, dentro das medidas sanitárias e da vacinação, é que é urgente e preciso, principalmente por conta das cepas, das variantes, que se vacine em massa, que se vacine logo, que se vacine todas as faixas etárias e que se tenha aí, está em estudos, experimentos, já estamos começando a terceira dose nos idosos. Então, é claro que deve haver uma união do governo federal, estadual e municipal para que aconteça. Que bom que venham mais vacinas, mais quantidades, seja originária de que esforço for. Nós estamos aqui para falar para a população, incentivar todos os órgãos, que nós temos sim que dar o braço mesmo, né? Nós queremos receber as vacinas. Então, muito bom essa quantidade de vacinas chegando, mas acredito sim, meu amigo, acredito demais que é só com o esforço de todos que nós vamos vencer essa fase, que já está durando muito. João Magalhães, nós observamos aí uma harmonia muito grande entre o governador Wellington Dias, um expoente do Partido dos Trabalhadores, e o governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB. Estamos vendo aí um ensaio de uma possível aliança política a nível nacional para 2022?
Acredito que não, Eliezer. Na verdade, tanto o governador Wellington Dias quanto o governador João Dória, eles sempre militam nesse campo do diálogo. João Dória sabe que para se fortalecer para 2022, precisa ser conhecido ainda em todo o país e certamente também precisa dialogar com todas as forças políticas do país, principalmente, claro, mas vai priorizar, obviamente, esse campo aí da centro-direita, da centro-esquerda, que é onde ele está mais posicionado, né, na centro-direita no caso, mas que aceita conversar com os outros lados. Já o governador Wellington Dias, esse ninguém tem dúvidas, é um político, um expoente realmente do Partido dos Trabalhadores, mas tem uma posição muito definida, é aliado fiel e de primeira hora do ex-presidente Lula, é do Partido dos Trabalhadores raiz, né, vamos dizer assim. Então, não acredito em aliança política, mas, sem dúvida nenhuma, os dois entendem a necessidade de que os líderes de estados precisam ter essa capacidade de diálogo, de estarem conversando. Do ponto de vista político, os dois são adversários do presidente Jair Bolsonaro, então isso já facilita ainda mais o diálogo entre eles, mas não acredito que isso caminhe para uma aliança política. Na verdade, é uma aliança mesmo no campo administrativo, no campo político simbólico e não no campo político partidário. Muito bem, vamos agora tratar de alguns assuntos relacionados à política estadual, porque o Progressistas, que é presidido no Piauí pelo deputado Júlio Arcoverde, tem aberto as portas, tem tentado atrair o PSD para o campo da oposição, o PSD de Júlio César Lima, de Georgiano Neto, e a princípio se oferece ali na composição majoritária a vaga de senador, que será disputada pretensiosamente contra o atual governador Wellington Dias, segundo as perspectivas atuais. Vamos ouvir o deputado Júlio Arcoverde sobre o assunto. Até final de novembro nós já devemos ter a definição de candidatura a governador, a vice e senador, para que a gente possa virar o ano com o povo sabendo quem são que vai cuidar quem vai levantar essa bandeira da oposição em nosso estado. Nós temos a vaga em aberto da chapa ao Senado. Como é que você avalia essas possibilidades? São várias possibilidades, estamos dialogando com partidos que compõem a base, também estamos fazendo pesquisas qualitativas para ver quem é o melhor candidato que possa enfrentar o governador na vaga do Senado. E eu acho que muita tranquilidade, fazendo uma coisa com muita paciência, nós vamos conseguir pegar o nome certo para compor a chapa. O PSD está nessa discussão, deputado? Não, ele está, como eu disse, nós estamos conversando com pessoas da base e seria muito interessante para a gente contar com o PSD na chapa para o Senado. Podemos ter surpresa nessa vaga para o Senado? Podemos, claro, mas eu acredito que você tem que, se o PSB não quiser compor com a chapa, nós vamos pegar uma pessoa que possa enfrentar de pé de igualdade o atual governador do estado, Wellington Dias. Tássio Cruz, alguns componentes da chamada base aliada de partidos ligados à atual administração do governo do estado, quando se fala em política, dizem assim: não é hora de conversar sobre isso, esse assunto só o próximo ano. A oposição parece que já se declara de uma forma diferente, já marca data para lançar a pré-candidatura majoritária da chapa completa, já confessa que tem transitado, procurado diálogo com partidos que hoje estão na base. Enfim, Tássio Cruz, como é que você avalia essa possibilidade, né, de partidos como o PSD saírem da base do governador para estarem com a oposição? Não é hora de conversarem com a gente, né, Eliezer? Mas entre eles já estão discutindo e tomando decisões. Se a gente perguntar um dia antes das convenções ou das decisões, eles vão dizer que não sabem nada ainda e não vão confirmar. Mas a situação do PSD hoje é curiosa, Eliezer. Nós temos, por exemplo, o deputado Júlio César entre um dos mais votados, o deputado Georgiano mais votado estadual, mas principalmente no âmbito da chapa para deputado federal, nós não vemos uma chapa do PSD se desenhando neste cenário hoje de não coligação proporcional. Nas últimas eleições, por exemplo, o PSD ficou a 50, quase 60 mil votos de atingir o quociente eleitoral. O único candidato do partido foi o deputado Júlio César. Ou seja, a situação não é tão confortável assim para a candidatura federal do PSD e essa candidatura ao Senado seria alternativa para o partido. Eu, sinceramente, não vejo
vejo possibilidades remotas do PSD ir para a oposição hoje. O partido sempre foi um aliado de primeira hora do governador Wellington Dias, até quando os outros partidos ainda nem acreditavam, o PSD esteve ao lado do governador Wellington Dias e dificilmente ele iria para a oposição nesse momento. Mas, claro, a vaga da chapa de senador na chapa de oposição está lá, guardada, só esperando alguma ruptura, alguém deixar a base governista. Mas eu acho que o caminho natural para o PSD é ficar na base governista e brigar por essa vaga ao Senado, que cada dia está mais próxima do governador Wellington Dias, sair, desincompatibilizar do governo e brigar pelo Senado. Mas eu não vejo, não passa pela minha cabeça o PSD com um discurso de oposição, tamanha a sua ligação com o governo. Mas a oposição está no seu papel, só esperando alguém romper com o governo para deixar ali a vaga para o Senado, já reservada para um insatisfeito com a base do Wellington Dias. Não só as satisfações, mas também as insatisfações serão definidoras nesse campo de articulação política. João Magalhães, eu acredito que todos os partidos que estão na base, de alguma forma, querem fazer indicações para a chapa majoritária. Agora, existem critérios políticos para isso. O PSD teria condições de indicar a vaga, a cabeça da chapa, a vice ou a vaga para senador? Olha, Elias, é um partido grande, ninguém tem dúvida disso, elegeu uma boa quantidade de prefeitos, tem um deputado estadual que foi bem votado, que na verdade é o mais votado, inclusive, da história do Piauí, que é o deputado Georgiano, e tem um líder político de muita expressão, que é o deputado federal Júlio César. Mas a própria fala do Tarso já sinaliza mais ou menos o que eu observo, que é a reivindicação do PSD. Porque se é um partido que historicamente é da base aliada do governo, é aliado de primeira hora do governador Wellington Dias, não vai, e hoje é contemplado, porque o partido hoje é contemplado no governo, tanto no que diz respeito à indicação de cargos, quanto também na questão de liberação de recursos, de emendas. Como o PSD é um partido que tem muitos prefeitos, o deputado Georgiano Neto consegue a liberação de muitos recursos, inclusive do próprio Piauí, para obras em cidades, como obras de calçamento, enfim, de infraestrutura, na área da educação, enfim. É um partido que hoje é contemplado pelo governo, por isso que eu também não observo o PSD indo para a oposição. E já que o partido tem essa dificuldade hoje, principalmente no que diz respeito a uma chapa para a Câmara Federal, porque realmente é uma briga muito grande, formar uma chapa muito forte para a Câmara Federal, o PSD pode hoje estar muito bem de certa forma, pressionando o governador Wellington Dias para que haja uma ajuda do chefe do Executivo Estadual para que o partido consiga viabilizar uma chapa forte para concorrer à Câmara Federal. Para deputado estadual, a situação é mais fácil, porque o quociente eleitoral é cerca de 70, 80 mil votos. A Georgiano Neto tem uma votação muito expressiva, contando ali com outros líderes regionais. O PSD tem, por exemplo, o ex-prefeito de Cocal, o Rubem Vieira, que é um pré-candidato a deputado estadual muito forte nessa região norte. Tem outros líderes também na região de Picos. Enfim, a chapa para deputado estadual do PSD é mais fácil ser formada e vai ser muito competitiva. Agora, para a Câmara Federal, o partido, sem dúvida nenhuma, precisa contar com outros nomes. Então, eu percebo que o PSD tem, de certa forma, pressionado o governador do estado por uma vaga na chapa majoritária, mas pode ser que o partido esteja mirando mesmo que consiga aí viabilizar uma chapa para disputar a Câmara Federal. Bom, Edna, se considerarmos as 3 vagas da composição majoritária, aí, propriamente ditas, fica difícil agradar tantos partidos que fazem parte hoje da base aliada. Não é uma articulação simples. O governador, aí referenciado como o coordenador dessas articulações, vai ter que demonstrar muita habilidade política para manter esse grupo unido. Pois é, esse é o perfil dele, né? De articulador. Então, vai ser difícil, mas creio que estamos vendo aí esse desenho que o João Magalhães colocou, fiquei aqui olhando já como estratégico, né? Uma estratégia muito grande. A política tem das estratégias e também tem dessas articulações. Creio que sim, Eliezer. Vai ser uma trabalheira, porque não se pode agradar todo mundo, não se pode agradar todos, mas na política se procura acomodar todos. E como as vagas, como a gente sabe que tem toda a matemática para as vagas na Câmara, no Senado, da Câmara Federal, Estadual, vai sim ser trabalhoso
E quem, como aí nós bem vemos, já ocupa com o PSD lugares na base, né, já foram contemplados em várias áreas, vai ficar difícil realmente para o governador e vai ficar difícil também para os partidos que estão nessa corrida, nessa busca. Ainda se tem tempo, né? Ainda se tem tempo. Aí nesse tempo, Verdade. muitas articulações ainda deverão ser feitas. Muito bem. Edna Maciel, muito obrigado pela sua participação no quadro Política do dia de hoje. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde à nossa audiência, obrigada aos colegas e até amanhã. Boa tarde, João Magalhães, editor de Política do Jornal o Dia. Boa tarde, Aliese Rodrigues, Tárcio Cruz, Edna Maciel e, claro, boa tarde especial para a nossa audiência. Boa tarde ao Tárcio Cruz, hoje com participação nacional. Muito obrigado pela sua Parabéns, presença aqui com a né? gente. Um grande abraço a todos, aos amigos telespectadores e até amanhã. Política do dia.